Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Acolho você que está aqui sempre comigo todos os dias fazendo o estudo bíblico. É muito bom ter a sua companhia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 25 a 30. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse o que procuram matar? Eis que fala abertamente e nada dizem. Porventura, as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reconhecendo Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida, caminhar assim, reconhecendo Jesus. É possível reconhecer Jesus quando é Ele que está nos falando? Quando é Ele quem nos ilumina, quando é Ele quem nos dirige, quando é Ele que nos exorta? É possível? Sim, é possível. Mas para reconhecê-lo é preciso, primeiro, conhecê-lo. Aí a gente pode reconhecer quando o encontra novamente. Você pode conhecer Jesus, seja por aquilo que alguém falar de Jesus para você, a princípio, ou quando alguém o leva diretamente a Jesus, como fizeram os primeiros que encontraram-se com Jesus, como fez João Batista, apontando para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos, alguns que seguiam ele, foram até Jesus, e Jesus mesmo se apresentou a eles, Jesus mesmo conversou com eles, ou Jesus mesmo foi atrás de alguns e chamou: vem, segue-me, 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 e eles seguiram. Mas uma vez que a gente sabe quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele veio nascido de mulher, que ele veio não como um homem qualquer, mas nascendo no seio da Virgem Maria de maneira milagrosa, por obra do Espírito Santo, veio anunciado pelo anjo para ser aquele que é o Salvador do mundo. Então não é um homem qualquer, mas é Deus que se fez homem. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. É o que Jesus tem falado aqui desde o início. É a origem que está sendo contada de Jesus aqui. Se a gente lembrar lá de trás, quando a gente começou a fazer de novo o Evangelho de São João, o prólogo de São João vai dizer justamente isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e tudo que foi feito por eles, e sem ele nada foi feito. E assim foi. E ele vai falando, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. Mas isso não para aqui.
a revelação vai continuando. Então os evangelhos fazem essa revelação de quem é Jesus. Talvez uma pessoa que ouça falar de Jesus não conheça tudo sobre Jesus, o evangelho, tudo que fala sobre a vida de Jesus, porque não leu, não conhece a palavra de Deus. E ninguém anunciou, mas alguma coisa, algumas características de Jesus, essa pessoa sabe. É necessário que se conheça as características de Jesus para que nós possamos reconhecê-lo. Caso contrário, nós seremos como esses judeus aqui. Alguns de Jerusalém, ou seja, eram judeus distantes, que ainda não tinham ouvido muito falar de Jesus. Os da Galileia e das outras regiões próximas à Galileia, sim, porque foi lá que começou o ministério de Jesus. Mas os de Jerusalém não. E Jerusalém, os judeus de Jerusalém estavam mais preocupados com as normas, com a lei, com a estrutura, com o templo, com manter as aparências. E os ouvidos estavam destreinados, os olhos, o coração, não havia aquela prontidão para reconhecer Jesus. E o que acontece? Olha o que eles falam de Jesus. Não é esse que estavam procurando matar, mas ele está falando, ninguém fala nada. Será que as autoridades o reconheceram? Reconheceram que ele é o Cristo? Porque se ventilava isso aí. Será que as autoridades? Porque ninguém fez nada. Mas em seguida eles dizem também: mas nós sabemos de onde esse é. Ao passo que ninguém vai saber de onde o Cristo é. Olha só, outra coisa errada. Por quê? Porque as Escrituras diziam claramente que Jesus viria da parte de Deus. Talvez aqui eles queriam falar que ninguém sabe de onde vem a sua descendência, que ele apareceria assim do nada. Mas nada prova realmente isso. Ao passo que a Escritura prova que o escolhido por Deus, o Messias, viria da descendência de Davi. Então, calma aí. Como assim ninguém sabe de onde ele vem? Veja como as informações ficaram truncadas. Por quê? Porque essas pessoas não estavam em prontidão para reconhecer Jesus e elas não queriam ouvi-lo. Jesus falou lá atrás justamente o quê? Versículo 17. Se alguém quer cumprir sua vontade, a vontade de Deus, reconhecerá a forma de reconhecer Jesus, se a minha doutrina é de Deus ou se fala por mim mesmo. Esses homens deveriam reconhecer Jesus, por quê? Porque eles estavam constantemente com a doutrina, com a lei diante dos olhos, mas eles não tinham olhos da fé, não tinham um coração disposto a dobrar-se à lei de Deus de verdade, mas só por fora. Então não conheciam Jesus, não reconheciam Jesus. E aí, Jesus, em alta voz, diz: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ou seja, conhece minha origem humana. Sabe que eu sou lá da Galiléia, que eu vim de lá. No entanto, eu não vim por própria vontade. Alguém me enviou, é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não conheceis. Mas eu conheço, porém conheço, porque venho junto dele e foi ele que me enviou. Para dizer claramente, para aqueles que são seus ouvintes, que, olha, vocês pensam que sabem quem eu sou, porque vem a minha origem humana, e ela é verdadeira, e ela é real, e ela sim está na Escritura, que eu deveria vir de lá. Mas vocês não conhecem a minha origem divina. Vocês não reconhecem a minha origem divina. Nós precisamos reconhecer tanto a origem humana quanto a origem divina de Jesus. E sabe por quê? Porque senão não é Jesus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se apresentarem para você um Jesus que é somente Deus e não é homem, o corpo de Jesus foi só um fantoche, foi só
né? Jesus não morreu na cruz de verdade. Foge, porque esse ensinamento não é da igreja, nem da Bíblia. Esse ensinamento é um ensinamento errado. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É assim que a igreja nos ensina, está no catecismo da igreja. Está no credo niceno-constantinopolitano, que a gente não reza tanto. Está na oração que a gente reza depois da adoração ao Santíssimo Sacramento. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque de fato é quem Ele é. Essa é a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É talvez a identidade mais importante que nós precisamos gravar no nosso coração. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque dessa afirmação fundamental decorrem todas as outras verdades que nós vamos ouvir a respeito de Jesus. Se você não reconhecer Jesus por isso, cuidado, porque pode não ser Jesus. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, versículos de 28 a 29. 28 e 29 são princípios eternos. Anota isso no seu diário e também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário também, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib? É isso mesmo. Claro, nesse ritmo você pode pensar assim, nossa, mas vai demorar tanto nesse ritmo. Mas eu vou dizer para você, quando o alimento é bom, você quer mastigá-lo e saborear o máximo possível, não é verdade? Bom, estamos falando da Palavra de Deus. Por isso, nós fazemos aqui no Diário Espiritual, neste canal, dessa forma. Convido você a trabalhar assim comigo. Antes de me despedir, quero dizer para você que, para as crianças, existe essa Bíblia aqui, ó, da Canção Nova, a Bíblia Infantil. Os meus filhos tiveram essa Bíblia, têm essa Bíblia, mas, claro, já cresceram um pouco mais e tem também a Bíblia Maior. Mas olha que maravilha, toda a Bíblia ilustrada. Todos os textos aqui. E aqui estão os principais textos bíblicos que a criança precisa fazer e aprender, principalmente que está na catequese. Junto com ela, tem também esse diário bíblico infantil, que seu filho pode fazer o estudo bíblico, igual você faz com a Bíblia infantil. Não é uma maravilha? Essa Bíblia, qualquer Bíblia, na loja Canção Nova você também encontra com desconto de 5% usando esse cupom Padre Jonas da Bíblia. E assim, em qualquer época do ano, ainda que haja outros descontos, você também tem mais esse desconto de 5% em qualquer Bíblia no loja.cançãonova.com. Não é legal? Bom, presente do canal para você. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.